São Miguel Arcanjo, ele é o santo aí do combate espiritual, a iconografia dele, né, a representação dele sempre com a espada ou com a balança fazendo justiça, né? É o anjo que é citado na Sagrada Escritura diversas vezes, muito no livro de Daniel, na carta de São Judas, notadamente no Apocalipse também, derrotando o demônio. A entrega dos mandamentos de Deus e as pragas infligidas aos inimigos de Deus. Porque se diz que ele que intermediou, né, a entrega das tábuas, os mandamentos, e ele que foi o ministro ali das pragas do Egito, né? Um anjo, né, um arcanjo que apareceu para tantos santos. Se diz que ele apareceu quando São Francisco recebeu as chagas, né? Era São Miguel que estava lá. Apareceu para Santa Joana d'Arc, São Francisco de Paula. Apareceu ele mesmo, né, em Mont Saint-Michel, no Castel Sant'Angelo, Monte Gargano, na Itália, né? Então, um santo bastante presente na vida da igreja, né? Como surgiu essa oração de São Miguel? Vem de uma visão do Papa Leão XIII. Como eu disse, essa história é um pouco disputada. O Papa, então, termina uma missa, e aí quando ele termina a missa, ele desmaia, né? Cai no chão. Ele fica meio catatônico e cai no chão, né? Os assistentes ali acharam que o Papa tinha morrido. Ele volta, né? Conta a história que foram até medir o pulso do Papa. E aí ele retoma assim e ele diz que teve uma visão do demônio. E ele sai e vai lá e escreve um exorcismo. A São Miguel Arcanjo é esse exorcismo que vai para o ritual de exorcismo depois, que é a oração de São Miguel como nós conhecemos hoje, numa versão mais estendida. Quando ele morre, ela é reduzida e depois ela é suprimida, né? Eles tiram essa oração do ritual de exorcismo, mas a oração de São Miguel fica essa versão enxuta, né, do exorcismo que ele escreve, e é essa versão que ele... Então, 2 anos depois daquele decreto, em 1884 ou 1886, oficialmente insere a oração nesse conjunto de orações, que aí, então, por esta oficialização, ganha o nome de orações leoninas, ainda que tenha sido já Pio IX que promovia a oração. E nesta visão, depois ele conta que o demônio aparece, está numa disputa com Nosso Senhor, e ele diz que se ele tivesse mais tempo e mais poder, ele destruiria a igreja e perderia as almas todas. Então Nosso Senhor diz, quanto tempo e que poder você precisa? Aí ele diz, eu preciso de 1 século. Ele não diz 100 anos, ele diz 1 século, né? Então a coisa, claro que 1 século é 100 anos, mas um século parece menos preciso do que 100 anos, né? Mas ele diz, eu preciso de 1 século e mais poder sobre a igreja. Nosso Senhor concede, né? Assim como concedeu para Jó, né? Na história de Jó, concede aqui também. Essa teria sido a visão, e que depois o demônio desaparece, né? Depois de receber esse poder, e que Nosso Senhor então revela que ele gosta de permitir que o demônio tenha este poder elevado de tempos em tempos, porque mais humilhante passa a ser a derrota dele. Ele pede todo esse poder e pede um tempo curto, Nosso Senhor dá e ele não consegue. Ele tenta e não consegue, porque, Nosso Senhor prometeu, né, que as portas do inferno não prevaleceriam.